Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcastinho. Hoje o episódio está sendo regravado, na verdade, porque eu tinha gravado uma versão desse episódio em vídeo, porém ficou bem curto e no final eu acabei perdendo o vídeo. E aí a maior parte do episódio era eu falando que o episódio ia ser em vídeo, né? Pra pessoal que tava no YouTube também assistir. Mas enfim, estamos regravando e aí eu achei até importante porque eu consegui juntar mais material e acabou sendo melhor, né? Então eu consigo explorar mais o assunto com vocês. E esse é um assunto extremamente importante pra mim. E eu acredito que pra todos nós, sabe? A gente vive numa era de ansiedade e de... não só de ansiedade, mas de muita informação, de pensar demais, sabe? E eu não sei você, gente, mas existem momentos e períodos da minha vida que eu só queria mandar minha cabeça calar a boca. E eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, né, sobre ansiedade e tal. Tava conversando com algumas amigas, né, e todas elas me relatando problemas e questões, assim, justamente em relação a pensar demais. Como se a vida já não tivesse problemas demais, a gente ainda pensa demais sobre tudo aquilo, e aí né, acaba se tornando aquele famoso overthinking, né, que é, tipo, quando você pensa mais do que você deveria sobre um assunto. E aí é engraçado porque quando a gente acaba pensando demais sobre um assunto, não importa se a situação ela já fosse difícil, ela vai ficar 3.000 vezes pior. E eu saí agora, acho que tem uns 2 meses mais ou menos, que eu sinto que eu finalmente consegui dar uma acalmada na minha cabeça, sabe? Então eu acho que é interessante eu trazer isso pra vocês, porque a gente tem muitos momentos onde a gente não está tão bem assim psicologicamente. E como o intuito aqui do nosso podcast é ter uma conversa de amigas que a gente teria tomando um café em casa, não tomar café numa cafeteria, porque eu acho que quando a gente vai tomar café numa cafeteria com alguma amiga, às vezes a gente tem ainda aquele, sabe? Estamos num lugar aqui, né, aberto, existem pessoas olhando, então a gente, né, é gostoso, tá? Eu gosto, tá? Mas quando a gente tá em casa e a gente traz a amiga pra tomar café em casa, a gente, não sei, aquela relação é muito mais íntima, sabe? E a gente consegue se abrir muito mais. E eu acho que esse é o intuito do meu podcast, né? É a gente conversar sobre assuntos que realmente doem. E assuntos que realmente permeiam a nossa vida. E pra mim, o assunto de pensar demais é algo que vira e mexe e volta pra mim, sabe? Eu até converso com a minha psicóloga durante várias vezes que, às vezes, parece que eu gosto de ficar arrumando pelo em ovo pra sofrer. E eu tava fazendo isso com várias áreas da minha vida, né? Vocês sabem que eu me formei em dezembro do ano passado. E aí, só pra vocês poderem entender, né? Que eu vou tentar traçar um paralelo e depois entrar no assunto, né? E as coisas que eu anotei, o roteirinho que eu fiz. Mas eu quero contar um pouquinho pra vocês poderem entender, né? Como que anda a vida da Nicole, pra vocês poderem ver que tá todo mundo no mesmo barco. Mas eu me formei ano passado e depois disso eu tinha alguns planos pra minha vida que estavam em aberto. E é muito ruim quando você tá com os planos em aberto. Eu fiz na faculdade de São Paulo, né, no UNASP, né, que é uma universidade, um centro universitário adventista. Me formei lá. Eu falei assim, tá, agora eu vou voltar pra Santa Catarina? Eu vou ficar lá? Como que vai ser? E no final aconteceram várias coisas e eu acabei voltando para Santa Catarina, só que os meus planos principais eram ficar por lá, por diversas razões, né? O centro universitário lá, o UNASP, ele é muito rico em oportunidades, né, para pessoas que estão na área da música e para a área do ministério também. E pra mim, né, isso é uma coisa muito importante, né? Por mais que eu não seja adventista, eles abrem muitas portas, eles são pessoas incríveis. Eu tinha o coral, eu tinha uma banda que eu tava fazendo parte lá, eu tinha diversos projetos e pessoas e contatos incríveis de pessoas maravilhosas, talentosíssimas, que seria algo extremamente prazeroso pra mim. Fora também a questão do meu namorado estar morando lá, né? Então a gente, né, tem planos de casamento e tudo mais. E eu sabia que isso ia dar uma desgastada, que isso ia ficar difícil e tudo mais. E, cara, no final eu acabei voltando. É muito engraçado porque quando a gente. Pelo menos eu sou assim, né? Eu entendo que todas as coisas acontecem por um propósito e que tudo faz parte do desenvolvimento da história que o Senhor quer escrever na minha vida. Quando eu voltei para minha faculdade em 2022, em julho de 2022, porque eu tinha trancado um período, quando eu voltei para lá, eu lembro que eu gravei um vídeo, assim, do nascer do sol, quando a gente tava chegando em Engenheiro Coelho, né, que é onde eu morava, e eu não sabia, mas eu tava gravando a
abertura de uma das temporadas mais legais da série da minha vida até então. E aí, eu lembro que eu fiz uma oração pro Senhor, eu pedi assim, Senhor, mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor escreva a história junto comigo, porque assim, eu não acredito que Deus, ele escreve todas as nossas coisas, assim, ele escreve o nosso destino. Eu não acredito que seja assim, eu acredito que ele sabe do futuro, mas que a gente não está destinado a nada. Eu acredito que nós podemos, né, decidir pelas coisas junto com o Senhor, mas ele sabe o que vai acontecer, então eu quero chegar naquilo que realmente vai acontecer junto com ele, né, e que ele me encaminhe para que quando eu chegar nessa parte da minha vida, eu vou estar bem, entendeu? É muito, não só, como diria a nossa querida teóloga e filósofa Miley Cyrus, sangue de Jesus tem poder, mas não é a forma, né, não é só o chegar lá, né, mas it's the climb, é a escalada, né, você chegar lá, então a forma como você chega é mais importante, talvez, do que o resultado que você vai ter. Porque talvez você lide com o resultado mais pra frente que você sempre quis, só que você não estava preparado para lidar com aquilo. Por quê? Muitas vezes você não vai valorizar porque você não teve o esforço e tal. Mas enfim, muitas tagarelices aqui, né, pra gente poder chegar nesse assunto. E aí, eu voltei pra casa e aí eu coloquei na minha cabeça, pensando, tá, esse é um período de eu estar na minha casa, estar no convívio dos meus pais. É um período importante também, até pro meu relacionamento, da gente se enxergar de longe e realmente ter essa noção, né, ver os defeitos do outro de longe. Até a própria questão física, né? A gente tava sozinho lá, morando, né, perto e tal, mas sozinho, né? Então, isso acaba, às vezes, talvez, sei lá, bagunçando as coisas, né? Por ter contato físico. Então, eu falei, cara, é um período diferente, né? Da gente se olhar de longe e respeitar a história do outro de longe, respeitar a solteirice do outro, no sentido, assim, de tá, a gente vai casar, mas nós não estamos noivos ainda, né? Mas a gente sabe que a gente quer casar, então a gente colocar os pés no chão. Então, por muitas questões, tá, gente? Eu espero que vocês consigam entender o que eu tô falando. E outra questão também muito importante é eu poder me enxergar como a filha dos meus pais que ainda está em casa, porque isso é algo que eu imaginei que eu não ia fazer de novo, né? Voltar para casa dos meus pais e começar a minha jornada no mercado de trabalho agora enquanto CLT, porque eu já tinha trabalhado antes, né, de forma independente. Para mim, eu começar essa jornada CLT com o apoio dos meus pais, sabe, em casa, sabe, eu poder ter essa autonomia sobre o meu próprio dinheiro, minha própria rotina e tudo mais, enquanto eu ainda divido o espaço com a casa dos meus pais, é uma situação, assim, muito boa, porque eu consigo ficar muito mais tranquila, sabe? Eu acho que se eu tivesse sozinha no mundão aí, começando essa carreira sozinha, seria diferente. E tá bom, tem gente que faz, mas pra mim tem sido muito bom, sabe? Esse período tem sido algo pelo qual eu posso agradecer, porém, a minha ansiedade, por vezes, estava me impedindo de fazer isso, porque uma coisa é você fazer uma narrativa na sua cabeça, outra coisa é, durante o dia a dia, você se apegar naquilo que você falou, sabe? Então, eu lembro que quando eu cheguei na nossa casa nova aqui em Joinville, porque no meio de tudo isso, os meus pais se mudaram de volta pra Joinville, eles estavam morando em São Francisco do Sul, a gente voltou pra Joinville, né, pra Santa Catarina. E aí, nesse momento, eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, a minha oração é a mesma. Eu quero que o Senhor escreva a história junto comigo. E eu sei que esse é um momento de retornar a quem eu sou, a minha essência, antes de eu dar um próximo passo, que eu não sei se vai ser voltando pra lá, se meu namorado vai vir pra cá, o que o senhor tem pra mim? E essa incerteza, essa dúvida faz mal, né? Mas eu falei pro Senhor, Senhor, eu acredito que é o momento de eu voltar a congregar na minha igreja aqui, né? Porque lá eu tava indo nas igrejas lá por perto, mas não tinha mais esse convívio da minha igreja, né? De pessoas queridas da minha igreja, da família em Cristo que Deus me deu aqui, da comunidade, que eu sempre falo o quanto é importante, o quanto tem sido boa a experiência de frequentar a igreja aqui. E a minha igreja é uma igreja pequena, mas servir nesse ministério tem sido, assim, algo extremamente enriquecedor, sabe? Pessoas extremamente sinceras, gente de Deus, honestas, e uma comunidade muito familiar, sabe? A minha igreja aqui, então tem sido algo muito importante pra mim. Só que, como eu falei, durante os dias a gente vai ficando com a cabeça simplesmente maluca. Porque acabam acontecendo os percalços, né? Então, por exemplo, tem dias que eu não consigo conversar com meu namorado
A gente conversa, tipo, de manhã e à noite antes de dormir, e aí a gente só vai conseguir conversar no final da semana. Ou então, às vezes, eu planejei uma rotina para aquele dia, que eu vou fazer isso, mas aí por conta, né, de estar também dividindo a rotina com a minha família, com os meus pais, com a minha irmã, com a minha avó que tá morando aqui, porque no meio disso a gente ainda perdeu o meu avô, então, enfim, gente, são muitas questões. Então, às vezes acaba atrapalhando, né? Não atrapalhando, mas as rotinas às vezes batem, às vezes você depende da outra pessoa, às vezes você planeja uma coisa e não sai da forma como você quer, porque você tem que ser flexível. E tem sido vários aprendizados no meio disso, e o aprendizado maior é que eu não tenho controle de todas as coisas. E que o não andei ansiosos por coisa alguma, ele tem um peso muito diferente agora pra mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organização. Eu gosto muito, porém eu tenho uma tendência à desorganização imensa. Eu lembro que as minhas amigas falavam pra mim, nossa, como que você é tão organizada? Amiga, você tem rotina. Amiga, você faz planner, você faz agenda, você tem Trello. E realmente, eu tenho todas essas coisas. Porém, se você olhar, eu tô aqui no meu quarto, né, agora. Eu tô numa cama relativamente arrumada, que tem aqui o meu caderno, onde eu tô deixando o roteiro. Tenho uma bíblia, tenho o meu planner, algumas canetas e o devocional do Spurgeon, que eu vou citar daqui a pouco. Na frente tem a minha mesinha do escritório, que na verdade é da minha irmã. E ela tá cheia de roupa em cima, tem livro jogado, tudo bagunçado. E isso me dá nos nervos, entendeu? Por quê? Porque o meu perfeccionismo diz, cara, eu não tô dando conta. Cara, eu não consigo. E eu não sei como que você vai aplicar isso aí pra sua vida, entendeu? Mas a própria questão de eu ser criador de conteúdo e estar na internet e ver e me inspirar em conteúdo de pessoas que parece que dão mais conta do que eu, que fazem mais coisas do que eu, são questões que às vezes parece que aumentam ainda mais esse sentimento de ansiedade, sabe? Mas eu gravei um vídeo esses dias e aí a gente entra de fato no assunto, né? Depois dessa contextualização, que tem muito mais coisa. Mas eu gravei um vídeo esses dias falando, amiga, por que que você tá tão ansiosa assim? De verdade. Por que que você tá tão ansiosa assim? Porque se eu olhar para todo o meu contexto e tudo mais, tá, nossa, eu tenho uma história, tá acontecendo muita coisa, eu tô num período super de transição da minha vida. Realmente, se eu olhar por esse lado, tá sendo difícil. Se eu olhar por esse lado, eu tenho todos os motivos do mundo para estar ansiosa e tudo mais. Mas se eu olhar por um outro lado, eu sou uma baita de uma grande privilegiada por estar tendo esse momento. Se eu repetir a narrativa que eu criei pra mim mesma, eu vou enxergar as coisas de uma outra maneira. Eu posso enxergar as coisas como, nossa, eu tinha vários planos e tudo foi mudado. A questão é que eu não tinha tantos planos assim, entendeu? Então, o fato de eu estar tão tranquila na casa dos meus pais agora, por mais que as coisas da vida tenham, né, sido diferentes, tenham sido atropeladas, tem a questão do meu avô que a gente perdeu, tal. Então, são muitas transições. Todo mundo na minha casa tá em transição. Porém, nós estamos juntos. E isso já é uma coisa boa. E, de novo, eu não sei como você vai aplicar isso aí pra sua vida. Eu tava até conversando com um amigo que ele disse que ele ouve meu podcast e ele para. Ele para pra responder. Então, faz essa pausa aí. Olha pra sua vida, sabe? Realmente, toda essa tempestade que você tá falando, Nicole, tá, mas não tem nada mesmo que dê pra você olhar e pensar, eu tenho um grande privilégio por estar bem? Eu tenho, sabe, não tem realmente nada. Porque assim, tá, nossa, Nicole, não tá tudo muito bagunçado. Tá tudo muito terrível, tá? Não sei pra onde que eu vou. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, sabe? O Deus que a gente serve, não sei se você aí é crente de berço ou não, eu sou. Se você for crente de berço, você ouve desde criancinha nas escolas bíblicas, por aí, que ele abriu o Mar Vermelho para Israel passar. Você acha mesmo que esse grande problema da sua vida, que você não sabe pra onde ir, meu filho, Deus abre o mar pra você, entendeu? O meu desenho preferido quando eu era criança, o meu filme preferido quando eu era criança, e até hoje o meu musical preferido, por razões afetivas, é O Príncipe do Egito. Eu decorei esse filme. Eu decorei esse filme. Ontem eu estava sentada à mesa do jantar e aí meu pai estava assistindo um filme lá sobre Moisés e aí eu e a Isabela,
minha irmã, começamos a simplesmente narrar aquela cena que Deus fala com Moisés através da sarça, porque eu acho que nenhuma outra obra cinematográfica faz a cena do encontro de Deus com Moisés de uma forma tão perfeita quanto o Príncipe do Egito. Então, é o seguinte, se você tem um objetivo, não importa o que você está passando agora, se você tem um objetivo e você tem uma realidade que parece que não condiz com o objetivo que você tem, sinto te informar. Não vai adiantar ficar ansiosa a respeito. Porém, a forma como você está agora, diante de Deus e diante da sua própria vida, a vida que Deus te deu, que é um presente, mas tá muito terrível. Não tem nada que não seja um presente aí, não? Gente, acabou de acontecer uma das maiores tragédias da história no Rio Grande do Sul. E eu sei disso porque eu tenho familiar lá. É mais pessoal ainda pra mim. Eu morei no Rio Grande do Sul. E a gente ainda não consegue olhar com gratidão. Então, assim, eu tava lendo e agora eu vou citar o Spurgeon. Eu tava lendo um devocional que a gente tem aqui do Spurgeon, que ele fala sobre o cuidado ansioso. E eu vou ler pra vocês aqui. E aí, esse devocional, ele se chama Dia a Dia com Spurgeon. Já vou falar pra vocês porque eu sei que vocês vão querer. E, gente, esse devocional é maravilhoso. Tava conversando com o Pedro Valença, meu amigo. E toda vez que eu posto ele fala, nossa amiga, esse devocional é realmente maravilhoso. É Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite, tá? Então ele tem um devocional pra manhã e um devocional pra noite. Ele é bem gostoso. E aí, na manhã do dia 26 de maio, ou seja, essa palavra já está no meu coração há bastante tempo, ele diz o seguinte... Começa com, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, que é Salmo 55 e 22. E aí, ele diz assim, o cuidado, mesmo exercitado sobre objetos legítimos, se em excesso tem em si a natureza do pecado. Nicole, agora eu vou ficar ansiosa, porque a minha ansiedade é pecaminosa? Calma, se acalma, vamos conversar. Eu vou continuar lendo e você vai tentar entender. O preceito de evitar o cuidado ansioso é seriamente incutido por nosso Salvador a nós, repetidas vezes, e é reiterado pelos apóstolos. Sabe quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos? É porque existe um motivo para você não andar ansioso. E calma aí que o Spurgeon ele vai mais longe. Este é um preceito que não pode ser negligenciado sem envolver transgressão, pois a essência do cuidado ansioso é a ideia de que somos mais sábios do que Deus, e de que confiamos em nós mesmos, em vez de confiarmos nele para realizar o que ele se encarregou de fazer por nós. Olha só, a gente realmente acha que Deus não se importa, entendeu? A gente coloca Deus numa caixinha e fala assim, Deus, o Senhor fica aqui porque o Senhor cuida para que eu tenha roupa, para que eu tenha comida, para que eu tenha... eu sei que o Senhor cuida, entendeu? Para que eu acorde todo dia respirando, etc e tal, né? Mas o resto pode deixar que eu cuido. Tá bom. Vamos continuar lendo, tá? Pra gente não brigar. Somos tentados a pensar de que aquilo que gostamos, ele esquecerá. Trabalhamos para carregar o nosso fardo cansativo como se ele fosse incapaz ou não quisesse levá-lo para nós. Então, essa desobediência ao seu preceito simples, essa incredulidade em sua palavra, essa presunção em se intrometer em sua seara, tudo isso é pecaminoso. Ai, Spurgeon, um tapa na minha cara. E mais do que isso, o cuidado ansioso normalmente leva a atos de pecado. Aquele que não consegue deixar tranquilamente seus problemas na mão de Deus, mas leva seu próprio fardo. O fardo que ele falou pra gente entregar pra ele, pra gente dividir, tomar o jugo dele, porque é suave, porque é leve. Enfim, está muito sujeito à tentação de usar meios errados para ajudar a si próprio. É ali que a gente começa a errar, é ali que a gente começa a meter os pés pelas mãos, é ali que a gente começa a enganar os outros, é ali que a gente começa a se desviar da palavra do Senhor. Por quê? Porque a gente consegue, entendeu? Gente, eu fico pensando na presunção do ser humano que ele consegue fazer alguma coisa. É por isso que eu falo que eu não sirvo pra não ser crente, entendeu? Porque eu acordo todo dia e eu falo assim, cara, eu vou ter que confiar em mim mesma nesse dia pra eu poder resolver as coisas. Eu sou doida. Eu sei da minha capacidade de ficar pensando demais e estragar algo que tá bom. Estragar uma bênção que Deus me deu. Eu sei da capacidade, então eu falo, Senhor, não me deixa fazer isso. Entendeu?
que os meus pecados que vão acontecer, que sejam inconscientes, totalmente inconscientes, e o Senhor me fale quando acontecer para eu poder pedir perdão, porque senão eu vou estragar tudo aquilo que o Senhor me deu de bom. E eu acho que é esse que é o ponto central do negócio, entendeu? Deus me deu muitas coisas boas agora. Mas se eu ficar olhando através da minha própria ansiedade, através da minha própria incredulidade de que Deus realmente cuida de mim, e ficar o tempo inteiro me forçando a ficar pensando naquilo repetidamente, e aí eu ficar tentando calar minha boca do meu cérebro, sabe? Esse tipo de coisa, eu não vou ver bênção em nada, em absolutamente nada. E isso é pecado. Porque se Deus nos deu bênçãos, não adianta nada você ficar lá cantando Deus, eu tenho tantas bênçãos. E aí, na hora do vamos ver, você não acredita. Não adianta nada você passar a tua vida inteira dentro da igreja. Gente, esse é o meu maior medo. Passar a vida inteira dentro da igreja e chegar no final de tudo, Deus falar assim, olha, eu não te conheço, tá? Eu não te conheço. Por quê? Porque você viveu sozinho, andando com as suas próprias pernas, ansiosa, achando que você ia conseguir dar conta. E você dizia que confiava em mim, mas você não confiava. Eu não te conheço. Por quê? Porque a essência do cuidado ansioso, mesmo que seja sobre algo legítimo, entendeu? A gente precisa amadurecer nisso. É pecado. É pecado. Ele fala, este pecado nos leva a abandonar Deus como nosso conselheiro e, em vez disso, recorrer à sabedoria humana. Ai, que é tão boa, né? Isso é recorrer à cisterna rota, em vez de recorrer à fonte, que está lá em Isaías. Um pecado que foi imputado a Israel na antiguidade. Isaías ou Ezequiel, não lembro. A ansiedade nos faz duvidar da benignidade de Deus e, por isso, o nosso amor por Ele se esfriará. Sentimos desconfiança e isso entristece o Espírito de Deus. Então, nossas orações ficarão prejudicadas, nosso exemplo coerente ficará desfigurado e nossa vida se tornará uma busca por nós mesmos. Uma busca por nós mesmos. Vamos ser sinceros aqui, tá? Eu sei que tem homem aqui ouvindo, mas eu tô falando no feminino porque eu sei que tem mais mulher, tá? Mas meninos, sejam sinceros com vocês mesmos. Você confia em você? Vamos ser bem sinceros aqui. Você confia em você? Pra tomar as decisões da sua vida? Você confia? Você confia agora no seu relacionamento com Deus pra deixar Ele tomar as decisões da sua vida, pra Ele te guiar? Não tô falando aqui de nenhuma outra coisa, eu tô falando de você, puramente você. Com todas as experiências que você já teve até hoje aí. Não sei quantos anos você tem. Mas você confia em você? Porque assim, tudo que eu faço pra poder confiar em mim, eu sei que vem de Deus. Tudo que é bom que tem em mim, eu sei que veio de Deus, entendeu? Pode ser, mas é uma virtude que você nasceu com... Não nasci com virtude nenhuma. Nasci com virtude absolutamente nenhuma. Entende? Eu nasci o quê? Tudo que tem na minha vida de bom é o privilégio que o Senhor me deu. Então, por exemplo, nascer numa família cristã pra mim. Pra mim, isso é um privilégio já imenso. Numa família que tem o meu pai e minha mãe. Maravilhoso. Uma família onde o meu avô era pastor e aí eu me criei nesse ambiente de ministério. Isso é outra bênção. Os meus pais me criarem com justiça, com mansidão, com bondade. Tudo isso é um privilégio. Só que se eu não tivesse aceitado ser assim, não tivesse escolhido, se o Senhor não tivesse me trazido a eu ser desse jeito, não ia adiantar de nada. Eu não ia estar tendo esse podcast agora pra vocês. Por quê? Porque eu sei que tudo de bom que tem em mim veio do Senhor. Agora, é claro, né, que eu falo assim, que existe o crédito do quê? De quem aceita. Deus coloca diante de nós bênção e maldição, tá? Em Deuteronômio, né? Tá até conversando com meu namorado sobre isso. Deus coloca diante de nós bênção e maldição. E escolhe a bênção, pelo amor de Deus. Sabe o que é engraçado? Que a gente fala tanto do povo de Israel, e eu tava conversando com uma amiga minha que veio aqui em casa esses dias, e a gente tava jantando. E aí, por isso que eu falo a importância, né, da gente trazer a pessoa pra dentro de casa, né, pra conversar. É muito mais íntimo isso. E ela tava falando que ela falou assim, eu tinha tanta raiva do povo de Israel, mas na hora que eu observo, eu vejo que eles passaram tanto tempo no Egito que eles já não tinham mais identidade nenhuma. E hoje em dia eu consigo olhar pra minha própria vida e pensar, eu tenho realmente identidade de Cristo? Gente, são tantas questões e eu sei que, nossa, parece assim que eu tô fazendo mais overthinking ainda na cabeça de vocês. Mas o ponto central é, quanto mais você fica preso dentro da sua própria cabeça e não tenta sair pra fora da sua cabeça, mais você vai perder a confiança em Deus. E mais você vai perder a confiança na vida.
E vamos falar agora, é claro que a gente não vai se distanciar muito do assunto Deus, porque ele tá em todo lugar, né? Mas quando eu olho, sabe, para as coisas que eu já passei na minha vida, eu agradeço tanto a Deus e eu fico tão feliz de eu ter escolhido a bênção, de eu ter escolhido o abençoador, não só escolhido a bênção, mas escolhido o abençoador na minha vida. Sabe? Eu falo, cara, eu não tinha por que eu escolher. Tanta gente, às vezes, que a gente vê que, nossa, teve uma super formação boa, veio de uma família super legal, e não sei o quê, e ainda não escolheu. Então, assim, se a gente pode fazer boas escolhas hoje, a gente vai pedir pra Deus. Fala, Senhor, é o seguinte, eu não sei se eu tô fazendo boas escolhas, mas a escolha que eu tenho pra fazer hoje é confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Jesus fala em Mateus 6,19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, a questão do nosso overthinking, na questão de a gente pensar demais, não é só a nossa mente, entendeu? Às vezes nossa mente, ela tá bagunçada, às vezes a gente precisa fazer uma terapia. Às vezes não, eu acredito que todo mundo precisa fazer uma terapia, sabe? Eu acho que... Só que a nossa mente, ali nesse contexto judaico-cristão que a gente tem, que vem lá dos hebreus, nossa mente, nosso coração... Principalmente o nosso coração, ele é tratado como o centro do desejo humano, né? Onde estão as nossas motivações, nossas intenções, sabe? E quando a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração, o que realmente você quer? E o que realmente você espera, sabe? Onde que tá aí tão desequilibrado? Porque eu percebo que os meus nervosos, os meus pensar demais, eles têm uma raiz, muitas vezes, em comparação, que às vezes tem uma raiz em cobiça ou em inveja. E, cara, como é difícil, né, você se admitir com inveja. E aí, quando eu vou ver, isso não tem a ver com eu tenho inveja da pessoa tal, não sei o quê. A pessoa tal tá nem aí pra mim, eu também às vezes tô nem aí pra ela. Mas é só de eu parar e olhar e me comparar, eu fico olhando e fico assim, cara, essa pessoa tá vivendo a vida dela. Mas e a minha vida agora? O que eu posso fazer pra né? Eu realmente preciso ficar tanto tempo assim no celular olhando a vida dos outros? Porque os outros estão vivendo a vida deles. Eles têm os próprios problemas deles. E talvez se eles olhassem de outra forma, eles não estariam, né, fazendo. Eu falo isso como criador de conteúdo, tá, gente? Às vezes eu quero tanto criar um conteúdo assim. E aí eu fico olhando pra outra pessoa que faz um conteúdo assado. E eu penso, porque eu não consigo fazer o conteúdo igual ela. Eu não consigo fazer o conteúdo igual a Manu City. Lógico, eu não sou a Manu City, eu sou a Nicole. Duh! Então, assim, não tô falando que eu tenho inveja da Manu City, tá, gente? Eu queria ser amiga dela, na verdade, que eu acho ela maravilhosa. Mas, cara, eu acho muito, muito engraçado isso, porque quando a gente vai observar, é realmente muito real. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E se o teu tesouro é algo que tá ali desequilibrado por conta de uma raiz pecaminosa ali na sua vida, aí o teu coração vai estar o quê? Palpitando o tempo inteiro. Cara, eu acho isso muito doido. Aí eu tô com uma Bíblia aqui no meu colo, que é a Bíblia da Reforma, né? Eu até falei hoje cedo nos meus stories. E aí, é claro que a gente não considera, né, os capítulos, o nome dos capítulos pra alguma coisa, porque os nomes dos capítulos, né, das divisórias da Bíblia mesmo, tô falando assim de estrutura da Bíblia, tá, gente? A gente que coloca, né, não tava na Bíblia. Mas olha só, essa parte aqui fala sobre a ansiosa solitude pela vida, que é Mateus 6, né, um pouquinho mais pra frente, 25, que Jesus fala a nossa querida frase, né, que Jesus, ele sempre volta comigo nessa. Ele sempre volta comigo nessa. Isso aí eu já percebi que é um tchan ali que ele tem comigo, entendeu? Existem versículos que Jesus, ele volta pra gente, entendeu? Que é, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiosos pela vossa vida. A tua vida vai acontecer de qualquer forma, você estando ansioso ou não. Por isso Jesus fala, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Por quê?
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Gente, eu acabei de falar um monte de coisa que está acontecendo na minha vida. É muito mais do que comer e beber, é muito mais do que o meu sustento. Ah, mas o sustento faz parte. Eu sei, só que aqui ele vai continuar falando e a gente sabe que ele vai continuar falando, entendeu? Vai falar o quê? Que os passarinhos nunca se vestiram... Opa, passarinhos não. Que nunca faltou comida para os passarinhos, que nunca faltou roupa bonita para as flores, que elas são as mais bem vestidas de toda a criação, que nem o Salomão se vestiu tão bem. E eu tô lendo Provérbios, né? Em contrapartida com isso, eu tô lendo Provérbios. Nem o Salomão se vestiu tão bem quanto as flores. Entendeu? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Agora, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Por quê? Os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí, vamos lá? Vamos falar junto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Preciso falar mais alguma coisa? Preciso? Preciso. Vamos voltar ali na passagem dos gentios. A gente sabe que os gentios somos nós. Jardineira é Jesus e as árvores somos nós. Os gentios, no caso, somos nós. Mas se a gente pegar no outro contexto, a gente pode falar sobre as pessoas não cristãs. Pessoas que não têm fé no Senhor. Que não entendem o plano de salvação, não entendem como nós somos resgatados do lamaçal do pecado. Como que nossa vida seria podre se nós não tivéssemos Jesus. Sabe? Como nós somos podres sem Jesus. Quando que nós nos afastamos. Pessoas que não conseguiriam ter uma conversa dessa. Né? Pelo menos não por agora. Mas nós que somos maduros na fé, pessoas que estão realmente buscando, sabe? Você tá ouvindo um podcast falando sobre ansiedade para você poder lidar melhor com a ansiedade. Isso já mostra o quê? Que você tá por um caminho bom. Entendeu? Conversando o quê? Comigo, que sou uma outra maluca. Mas por quê? Porque a gente se importa. Entendeu? Os não cristãos, eles vão tentar confiar no jeito deles, nas estratégias deles, né? Eles vão tentar fazer lá. Fora E aí vão estar confiando o quê? No sistema do mundo, do maligno. Que vai fazer o quê? Que vai recompensar eles. Por quê? Porque eles vão usar todas as estratégias erradas, eles vão, pra isso, tratar mal outras pessoas, eles vão, pra isso, explorar outras pessoas. Por diversas coisas, diversas razões. Vão fazer muitas coisas erradas. Mas nós, que somos cristãos, a gente tá ansioso, a gente tem Deus. A gente tem Deus e a gente tá ansioso. Vamos repetir? A gente tem ao nosso lado o Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel passar. E a gente vai ficar ansioso? É sério isso? Então, assim, a gente precisa realmente colocar as coisas no lugar. Não sei qual é a estratégia que você vai usar aí para acalmar tua mente. Uma estratégia que eu usei foi, para mim, ali no caso, sair de redes sociais, passar uma semana quietinha na minha, porque tinha acontecido bastante coisa, tinha perdido meu avô, tava bem nervosa, não foi do dia pra noite. Ai, mas eu passei uma semana sem redes sociais e ainda não melhorei. Calma, vai ficar ansioso porque ainda tá ansioso? Para com isso, pelo amor de Deus, entendeu? Relaxa, mulher, pelo amor de Deus. Homem, relaxe, pelo amor de Deus. Mas, sabe, o que eu posso me inspirar de bom? O que realmente faz parte da minha vida? O que realmente eu gosto, fora de toda essa bagunça que eu estou vivendo? O que realmente me faz bem? Tem uma música que eu não ouço faz muito tempo. Vai ouvir essa música. Tem um hobby que me faz eu relaxar. Vai fazer ele, entendeu? Contanto que seja lícito. Sabe? Nossa, faz muito tempo que eu não toco violão. Vai tocar violão.
Ah, faz muito tempo que eu não leio. Tem um monte de livro ali que eu tô na minha lista. Você não tem 15 minutos do seu dia pra sabe, desacelerar? Às vezes é questão de você desacelerar. Às vezes é questão de você ligar um timer ali de 10 minutos no seu celular e ficar olhando pro teto. Pra sua mente se acalmar. De verdade, esse é um exercício que eu já fiz e deu muito bom. Nessa semana que eu fiquei sem mexer em redes sociais, sem nada, a única pessoa com quem eu conversava nas redes sociais era meu namorado. Né? Porque, né, tinha que manter ele, porque a gente tá uma hora de distância. Mas o que eu fiz? Eu li um monte de livro. Eu escrevi tanto, gente. Tanto. Eu escrevi música. Eu tenho sempre diário, tem caderno, diário de gratidão e um monte de coisa. Eu gosto de escrever, né? Vocês sabem que eu gosto. Gente, mas eu escrevi e reescrevi a história da minha vida umas 1000 vezes. Chegou o final de semana, eu ainda tava bem ansiosa. Eu não tava 100% bem. Eu não me sentia curada. Porém, me ajudou muito. Depois de uns 2, agora vai fazer 3 meses, eu finalmente sinto que eu tô bem. Fiz terapia nesse período. Fui muito culto. Ouvi muita pregação. Sabe? E deixei o Senhor trabalhar na minha vida. E respirei. Essa respiração foi bem sincera. Faz muita diferença a gente desacelerar o nosso dia a dia pra desacelerar a nossa mente. E eu não falo isso como psicóloga, tá? Pelo amor de Deus. Não tem nada de psicóloga em mim. Porém, eu acredito que, como amigas, a gente pode se aconselhar aqui. E claro que tem muita coisa pra gente ir aprendendo, sabe? Mas você tem uma história pra ser escrita junto com o Senhor. E você tem escolhas pra serem feitas, então é bom que você esteja bem pra escolher. E é bom que você consiga discernir a voz do Senhor no meio do seu overthinking. Que eu acho que é enquanto cristãos que acreditam na ação do Espírito Santo, a gente acredita que o Senhor fala conosco através da nossa vida. E se você tiver com muitas informações na sua cabeça, talvez você não consiga ouvir. Mas agora você vai. Você vai sim. Tá bom? Eu acho que é isso. Se você tá assistindo pelo YouTube, curte o vídeo e deixa um comentário também. Se você tá assistindo pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, deixa um comentário também, porque isso me ajuda, a entregar pra mais gente. Se você estiver na Amazon, eu não sei como que funciona na Amazon, porque eu não tenho Amazon, mas eu deixei disponível na Amazon, então talvez você esteja aí. Eu acho que o Apple Podcast também deve estar vinculando. Mas enfim, dá um jeito de comentar alguma coisa aí pra entregar pra mais gente, pra essa palavra chegar. Se essa palavra te abençoou, que abençoe mais gente também. Tá bom, gente? Compartilhe com seus amigos e que a gente possa crescer junto em fé e graça. E é isso. Esses foram os ecos do jardim na minha cabeça. Um beijo, um queijo. Respira e até a próxima. Mua!